Anteriormente, nós teremos em seguida a apresentação do Dr. Natanael Figueroa Filho e logo após a doutora Letícia Barbosa Jorge. Desta forma, dando continuidade às atividades técnicas deste congresso, assistiremos à palestra intitulada Avanços no tratamento do glaucoma moderado a severo, contribuições do implante em gel para o sistema de saúde. Para esta apresentação, convido ao palco o palestrante Dr. Natanael Cavalcante Figueroa Filho. Nosso convidado é graduado em Medicina pela Universidade de Pernambuco, com residência médica em oftalmologia pela Fundação Altino Ventura. Dr. Natanael possui título de especialização em glaucoma clínico e cirúrgico pela Universidade de São Paulo e atua nas seguintes especialidades: catarata, glaucoma, oftalmologia clínica. É preceptor da residência médica do Hospital de Olhos Santa Luzia, membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma e auditor em oftalmologia na Unimed Recife. Para a saudação ao nosso palestrante, doutora Goldete, com a palavra. Eu esperei o Priskunik. Doutora Goldete Priskunik. Eu e você formamos uma dupla e tanto aqui, viu? Sintonia, o pretinho, básico, tudo. Doutor Natanael, prazer tê-lo aqui conosco. O seu tema é de uma relevância enorme. Sabe por quê? Porque o mundo está ficando velhinho. E se falar mal de velhinho, nós vamos sair no tapa. Não, você não, estou falando com a plateia. E eu brinco muito, né? Eu vou fazer 68 anos agora em julho. Tá tudo bom, menos o joelho, tá? O resto tá tudo equilibrado aqui. E é interessante a gente ficar atento às patologias do idoso, porque o mundo está envelhecendo. O Brasil envelheceu de uma forma muito rápida. Antigamente, a perda da visão na terceira idade era um fato comum, praticamente corriqueiro, de você ouvir muitos idosos, principalmente o idoso do interior, de falar assim: não, a gente envelhece, ouve menos, escuta, né? Vê menos, escuta menos, perde os dentes, é normal. Da idade. Não, não é normal. Então, a gente também tem que mostrar para os nossos velhinhos, né, sem etarismo, né, gente? Eu brinco com velhinho, com gordo, né? Ela é gordofóbica. Não sou, eu sou gorda, então não posso ser gordofóbica, senão estaria me odiando, e eu juro que eu não me odeio. Então, assim, a gente tem que falar para os nossos idosos que a perda da visão não é normal, que o glaucoma tem tratamento. Tem que ficar pingando aquelas gotinhas o tempo todo. Às vezes faz parte, você tem que fazer o tratamento com os colírios. Agora, nós temos novas alternativas que podem funcionar muito bem, que têm indicações precisas, não é para todos os pacientes, mas mais importante do que qualquer coisa é mostrar para o idoso de que perda de visão, perda de audição não é normal. É, muitas vezes, o que se espera a partir de uma determinada idade, mas que existem tecnologias que te ajudam a passar por esta fase de uma maneira mais sóbria. Tudo bem que esta fase vai te levar para o cemitério. Ok. Você vai morrer, ninguém fica para a eternidade. Mas ela pode ser uma forma de viver muito mais harmônica e muito mais alegre. Ela não precisa ser extremamente sofrida. Por isso que a tua palestra é extremamente importante e, por favor, nos brinde com conhecimento.
Muito obrigado aqui pelo convite e as palavras da doutora Goldete aqui, que deixou pouco para eu falar agora, depois disso, para poder falar um pouquinho a respeito do glaucoma. Por favor. Como eu fui apresentado, eu sou médico oftalmologista, sou auditor também na Unimed Recife em oftalmologia e sou especializado no glaucoma. E vou falar hoje sobre os avanços no tratamento do glaucoma moderado a severo e as contribuições do implante em gel no sistema de saúde. Eu sou um consultor da Abvio, fabricante do implante que nós vamos discutir. Então, antes de começar a falar propriamente sobre o implante, é importante que a gente entenda o que é o glaucoma. O glaucoma é uma neuropatia óptica progressiva, que aos poucos vai diminuindo as camadas de fibra desse nervo óptico, consequentemente com a redução no campo visual. Ela é uma doença frequentemente associada com o aumento da pressão intraocular, mas nem sempre o paciente vai ter realmente necessariamente esse aumento da pressão intraocular, e com uma característica muito importante, que é uma doença assintomática. Então, o paciente ele não sente dor, ele não percebe perda de visão, ele só vai ter uma percepção de piora, de uma percepção sobre a doença, já em estágios muito avançados, quando ele tem uma repercussão do campo visual na região central da visão. Então, por isso que por ausência de sintomas, o diagnóstico precoce dessa doença, antes de ser estabelecido esses sintomas, é fundamental. A instituição do tratamento adequado, a adesão do paciente ao tratamento é fundamental para o sucesso na prevenção da cegueira provocada pelo glaucoma, já que essas lesões provocadas pelo glaucoma elas são irreversíveis. Então, situando um pouquinho de como está hoje o glaucoma na população mundial, o glaucoma ele aumenta progressivamente com a idade. A idade é um fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma. Hoje estima-se que mais ou menos 3% da população mundial acima dos 40 anos tem o diagnóstico do glaucoma, possuem glaucoma. E esse índice vai aumentando com o passar da idade. Estima-se justamente por conta do envelhecimento populacional, esse número vai chegar a aumentar a quase 50% até 2040. Essa perda da visão relacionada ao glaucoma, ela não se limita somente à visão. O paciente que tem uma baixa de visão, ele está mais sujeito a acidentes domésticos, a quedas, fraturas e, consequentemente, maior índice de hospitalização, necessidade de utilização do sistema na reabilitação. E tudo isso acaba afetando o seu dia a dia, as suas atividades diárias de rotina. O paciente deixa de ler, o paciente começa a ter dependência de outras pessoas para se locomover. Tudo isso leva também a um impacto mental. É muito comum, hoje a gente percebe uma prevalência muito maior de casos de depressão, alterações de sono e até mesmo pensamento suicida em pacientes que têm deficiência visual relacionada ao glaucoma. Então, tudo isso mostra que o glaucoma não é uma doença estritamente ocular. Ela deve ser levada em conta como uma doença crônica, tanto com o aspecto ocular, claro, mas o aspecto social. E também vai levar a um impacto econômico sobre o sistema, porque toda essa perda visual, à medida que o glaucoma vai avançando, ele impacta cada vez mais sobre o sistema de saúde. Então, o glaucoma ele segue mais ou menos uma pirâmide invertida na classificação. Então, os casos mais leves, graças a Deus, ainda bem que são a maioria. E à medida que essa pirâmide vai estreitando, os casos vão se agravando, você tem menos pacientes nos estágios mais avançados. Então, nos estágios mais leves, geralmente o tratamento é a base justamente dos colírios. Você usa alguma medicação para controlar melhor a pressão e vai seguindo o acompanhamento daquele paciente. É uma etapa do tratamento que você não tem necessidade de um tratamento tão intensivo, você não precisa reduzir drasticamente a pressão, você precisa que o paciente apenas colabore e que se ele vá aderindo ao tratamento. À medida que a doença vai avançando, se você não consegue curar nessa etapa... Opa, desculpa. Não consigo voltar. Pronto. À medida que o paciente vai avançando nessas etapas, o tratamento também vai se intensificando. Então, você deixa, às vezes, de lado a segurança do uso da medicação e o paciente pode ser necessário apresentar a necessidade de um procedimento cirúrgico. Os pacientes com estágio mais avançado da doença
necessariamente, na maioria dos casos, eles vão necessitar realmente de um procedimento cirúrgico. Ele precisa de pressões muito baixas. O que ele tinha de perder de visão, ele já perdeu. Você não tem como perder mais tempo. Então, ele vai ter, a segurança do colírio já não é mais suficiente para ele. Então, ele vai correr alguns riscos, submetendo-se a alguns procedimentos mais invasivos. Essa classificação não é uma classificação aleatória, não é uma classificação empírica de acordo com a observação individual de cada um. Ela tem critérios muito objetivos para você, daí, classificar o glaucoma. A Sociedade Brasileira de Glaucoma classifica através do campo visual. Os índices do campo visual vão determinar se aquele glaucoma é inicial, moderado, severo ou avançado. E, a partir dessa classificação, você tem como determinar o tratamento que seria mais adequado para cada paciente. Você vai ter pacientes que você vai controlar somente com colírio, outros que você vai precisar de procedimento cirúrgico. E a importância desses critérios objetivos, numéricos e bem objetivos, é que esses critérios eles podem ser auditáveis. A partir do momento que você tem números, critérios que você tem palpáveis, você vai utilizar esses critérios, tanto na definição do tratamento, como no critério de auditoria, na definição do tratamento adequado a seguir para aquele paciente. A jornada desse paciente no diagnóstico de glaucoma, ela é muito longa e penosa em algumas situações. É comum, quando você dá o diagnóstico do consultório do paciente que você tem um glaucoma, a primeira pergunta que ele vem na cabeça é: vou ficar cego? Ele pergunta, a primeira coisa que ele faz é perguntar: vou ficar cego por conta disso? Você tem que explicar que não. Você seguindo todo o tratamento, provavelmente você não vai perder sua visão, com certeza. Mas você está fazendo agora um casamento com o seu médico. Você vai acompanhar pelo resto da vida essa doença. Então, é uma doença crônica que não vai ter cura. Então, você vai precisar aderir ao tratamento. Você vai precisar de visitas constantes ao consultório em que esse tratamento vai ser revisado. Você vai precisar realizar exames, você vai precisar utilizar o sistema de saúde continuamente. E esse tratamento ele vai ser revisado periodicamente, seja com a troca de medicações, seja com a associação de novas medicações, e esse paciente provavelmente vai envelhecer e em algum momento ele vai desenvolver catarata, ele vai ser submetido à cirurgia. Aí vem a segunda dúvida dele: e agora? Eu posso fazer catarata tendo glaucoma? Não vai ser mais difícil ainda? Eu vou perder a visão agora quando chegou a catarata? Não, ele vai submeter-se à cirurgia de catarata, e hoje existem dispositivos que, associados à cirurgia de catarata, vão nos ajudar no controle dessa doença. É justamente onde vai chegar o implante que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. E alguns pacientes, mesmo com todas essas medidas, podem evoluir para uma cirurgia antiglaucomatosa, a cirurgia clássica, a trabeculectomia. Então, toda essa etapa a gente vê muitas vezes pelo lado do médico, pelo lado do consultório. Troca colírio, vai colírio, vem, troca, faz laser, cirurgia. Mas o paciente ele passa por diversas etapas psicológicas também nesse acompanhamento do tratamento. Desde aquela dúvida inicial, daquele medo da cegueira inicial do diagnóstico, ele se estimula muito depois quando sabe que não vai ficar cego e vai usar um colírio, mas com o passar dos anos o uso do colírio começa a incomodar. É um colírio que não faz melhorar a visão, é uma coisa que eu tenho que ficar com compromisso de estar usando aquilo ali arde o olho, dói, causa desconforto, e eu não estou vendo nenhuma melhora. Então ele se desestimula muitas vezes no tratamento durante esse percurso. E aí suspende, para-se o tratamento, de alguma maneira ele farrapa nesse tratamento, e ele vai ter indicado procedimentos cirúrgicos, e surge novamente aquela dúvida, a progressão da doença, ele começa a perceber que a doença está progredindo. Então, uma série de etapas que você precisa estar junto com esse paciente para dar apoio durante esse tratamento. Então, apesar de nós termos todo esse arsenal de medicações, laser, cirurgia, os pacientes continuam ficando cegos por glaucoma. Cerca de 50% dos pacientes não aderem ao tratamento. Apesar de você orientar no consultório, às vezes você explicar sobre a doença, muitas vezes ele não dá importância à gravidade da doença. Às vezes são pacientes mais idosos que têm a dificuldade mesmo de uso do colírio daquele tratamento. Então, mais da metade desses pacientes eles não conseguem seguir o tratamento à risca. E com isso, a perda de visão vai aumentando com o passar da idade. Estima-se que cerca de 8 milhões de pessoas no mundo hoje têm redução da acuidade visual pelo glaucoma. Quase metade delas estão cegos.
A Organização Mundial de Saúde acredita que 80% dessa cegueira podia ser evitada. Tem aqueles casos, claro, que a gente sabe que não adianta lutar com a natureza que vai acontecer, mas 80% desses pacientes cegos poderiam ter sido evitados. E o que um paciente cego desse, ele tem a repercussão, claro, social, pessoal, assistencial, mas ele leva também um impacto muito grande sobre o sistema de saúde. Estima-se hoje no Brasil um paciente que tem a baixa de visão, a deficiente visual, ele tem um gasto médio aí de $900 por ano com seu tratamento básico, seja com o uso de medicação, visita médica, etc. e tal. Mas se você extrapolar isso aí para que essa perda visual leva a uma redução de produtividade, leva a restrição no seu ambiente familiar, esse valor aumenta muito mais, podendo chegar perto de $14 mil de custo anual de um paciente com deficiência visual. Esses pacientes eles estão mais submetidos à internação hospitalar, eles sofrem mais acidentes, eles adoecem com mais facilidade, então eles vão acabar acabando sendo mais internados, sendo visitas à emergência, e etc. Tudo isso pressionando o nosso sistema de saúde. Então, em resumo, o tratamento de glaucoma ele tem que ser muito individualizado. Ele vai ser proporcional ao estágio que se encontra a doença do paciente. Os pacientes, como eu disse, do glaucoma leve, eles vão se tratar bem com o uso de medicações, com, às vezes, o SLT, um laser que também pode ser uma opção. E aqueles glaucomas mais avançados, hoje a gente tem cirurgia também para esses pacientes, que seriam a trabeculectomia, os implantes de drenagem, mas para aqueles casos mais avançados que você necessita realmente de um ser mais agressivo. Mas hoje, talvez, o foco de desenvolvimento e atenção maior, justamente desses procedimentos novos que vêm surgindo, seja nesse paciente do glaucoma moderado. São aqueles pacientes que talvez o colírio não foi suficiente para tratar adequadamente a doença, por isso que ele progrediu e ele chegou a esse estágio moderado, mas é um paciente também que você não precisa submetê-lo a uma cirurgia tão agressiva. Ele ainda não está num estágio tão avançado de doença que você precisa abrir mão da segurança e submetê-lo a uma cirurgia mais avançada. Então, foi pensado nisso aí que vem se desenvolvendo basicamente hoje a tecnologia nas cirurgias do glaucoma, que são as cirurgias minimamente invasivas. Elas hoje se dividem em cirurgias angulares, que são cirurgias que vão causar um pertuito sobre o trabeculado, melhorando a drenagem, que são as cirurgias sem formação de bolha. E existe a cirurgia também por via angular, mas com formação de bolha, que é o ZEN 45. Então, esses pacientes justamente se encaixam naquelas necessidades que não são atendidas. Como eu disse antes, os pacientes tratam clinicamente, metade deles não aderem ao tratamento. Eles vão para o laser, mas o laser também é limitado, ele tem um tempo de ação. Você pode até repetir essa aplicação, mas depois de um tempo esse laser vai perder o efeito. Então, para esses pacientes que estão no estágio inicial, mas que não responderam adequadamente e evoluíram para o quadro moderado, e também aqueles pacientes que você não quer submetê-los a um risco maior de uma cirurgia clássica do glaucoma da trabeculectomia. A trabeculectomia está associada a cerca de 40% de casos de complicação, seja hipotonia, seja avanço de catarata, seja infecção na bolha, seja vazamento da bolha. Então, é uma cirurgia extremamente traumática. Quando eu vou operar um paciente com trabeculectomia, eu digo que ele vai casar comigo durante aí praticamente um mês, porque eu vou ver esse paciente quase que diariamente no acompanhamento do pós-operatório dele. Então, é uma cirurgia terrível. Então, esses pacientes muitas vezes necessitam de novas intervenções. É comum você precisar de novas intervenções. 15 dias depois você bota ele no bloco para soltar um ponto, para abrir mais a incisão, para fechar. Então, é uma cirurgia que demanda muito desgaste e é uma cirurgia que também tem seus efeitos deletérios para o paciente. Então, surge hoje, vim falar especificamente sobre o ZEN, que é um implante em gel para o tratamento de glaucoma. O ZEN é um implante em gel poroso, ele tem aproximadamente 6 milímetros de comprimento e um diâmetro interno de 45 micra. É justamente daí que vem o nome, o ZEN 45. Ele é feito de um material biocompatível, não absorvível. Esse lumen de 45 micra foi estudado e desenhado justamente para manter um fluxo contínuo do humor aquoso e, com isso, ter uma redução segura da pressão. Se você aumentar muito esse lumen, você vai baixar mais a pressão e começa a ter risco de complicações. Então, ele foi projetado justamente para aqueles pacientes que falharam no tratamento anterior. São aqueles pacientes que não conseguiram o controle adequado da doença com o uso dos tratamentos mais clássicos.
A incisão dele é feita ab interno, ou seja, ele é inserido no olho de dentro para fora. Você não precisa abrir a conjuntiva do paciente, você faz uma incisão pequena, de menos de 2 milímetros na córnea, e você consegue inserir o dispositivo através do ângulo, formando então a bolha. Ele vai comunicar a câmara anterior com o espaço subconjuntival, formando uma bolha de drenagem semelhante à trabeculectomia, mas sem que você precise abrir a conjuntiva, você não precisa suturar aquela incisão, você tem um acompanhamento muito mais tranquilo no pós-operatório desse paciente. Então, mostrando um pouquinho sobre os resultados do Zen, ele é um dispositivo justamente desenhado para o controle da pressão. Esse é um estudo brasileiro do professor Ricardo Guedes, inclusive com quem eu fiz o meu treinamento do Zen, que ele utilizou pacientes do próprio consultório. Ele define aí como um estudo de mundo real, porque não foi um estudo desenhado para a pesquisa do Zen, ele pegou os pacientes do consultório que ele fez o Zen. Então, a gente percebe que houve uma queda sensível da pressão intraocular, partindo de patamares de 18 e se mantendo sustentado em torno de 12 ao longo do acompanhamento dos 180 dias. E os pacientes também não necessitaram mais de uso do colírio depois da cirurgia. Eles mantiveram o controle adequado da pressão, sem uso de medicação. A longo prazo também se demonstrou esse resultado também satisfatório. Você vê uma curva bem parecida com o que o professor Ricardo observou. Nesse estudo ele foi um pouco mais além, que além da controlar a pressão, ele estudou o campo visual nessa linha vermelha. Você vê que o campo visual ele se manteve também estável durante o acompanhamento. Isso é um acompanhamento de 6 anos desses pacientes. A gente tem que ter uma visão de que não está tratando a pressão, a gente tem que tratar o paciente, a gente tem que tratar a visão do paciente. E comparando, já que nós temos uma cirurgia já bem estabelecida do glaucoma, que é a trabeculectomia, por que você vai ter um desenvolvimento agora de um novo procedimento cirúrgico? Então, é interessante que a gente compare o procedimento cirúrgico com o outro. Então, o Zen comparado com a trabeculectomia, os dois reduzem bem a pressão. A trabeculectomia reduz um pouco mais. É comum que a trabeculectomia reduza um pouco mais. Mas, ao longo do prazo, os dois reduzem e essa redução mantém-se constante ao longo do acompanhamento. Mas, como eu disse, a gente não trata somente a pressão. A cirurgia traz consequências. Então, você comparando agora a acuidade visual do paciente no pós-operatório, após a cirurgia, trabeculectomia e após o implante do Zen, você percebe que nenhum melhorou, a cirurgia não tem indicação realmente de melhora da visão, a cirurgia é para controle da pressão intraocular, mas os pacientes que relataram uma piora na visão após o procedimento são bem mais frequentes justamente com a trabeculectomia, inclusive com casos de perda de visão após a cirurgia. E ainda um pouquinho além, tirando a questão da visão, mas em queixas visuais gerais, o olho está incomodando, está doendo, também a trabeculectomia sempre se mantendo à frente do Zen, sendo mais frequente as queixas visuais. Isso traz impacto também para o dia a dia do paciente. Então, você relatando os pacientes que relataram dificuldade no trabalho depois da cirurgia clássica do glaucoma, da trabeculectomia, e das tarefas do dia a dia. Em ambas, todos os dois, a trabeculectomia realmente foi muito mais agressiva, teve um impacto mais negativo sobre a qualidade de vida do paciente. Eu fiquei satisfeito, controlei a pressão, mas a vida dele piorou, é o que ele relata para mim. Então, tudo isso corrobora, que mostra que a trabeculectomia ela tem um espaço para aquele paciente realmente que é um estágio extremamente avançado. Mas não é para todos os pacientes que você precisa submeter ele a esse tipo de procedimento. Ele é um procedimento que está relacionado com diversas complicações, seja de redução da acuidade visual, seja a hipotonia, que é a baixa excessiva da pressão, seja vazamento da bolha, desenvolvimento de catarata. Então, uma série de complicações, é uma cirurgia realmente bem difícil de lidar no pós-operatório. Então, o que a gente observou, que o Zen ele tem uma relevância clínica, ele pode ser usado tanto na cirurgia, associado à cirurgia de catarata, como de maneira isolada. Ele consegue sustentar, de maneira sustentável, reduzir a pressão, de maneira segura, né? Você tem baixíssimos índices de complicações no pós-operatório, e você precisa menos reintervenções. Você não tem necessidade de estar reintervindo, chamando esse paciente diversas vezes para o centro cirúrgico para reintervir. Então, mostra que realmente que o Zen é uma alternativa sustentável do ponto de vista clínico. Então, pensando agora na incorporação do Zen
para o sistema de saúde e o sistema privado, nós percebemos que ele é um sistema, como eu falei, eficaz, ele é seguro, mas nós precisamos saber se ele é viável. Nem tudo que a gente coloca para melhorar vai ser viável. Então, para entender um pouquinho esse sistema, é interessante que a gente entenda nossos marcos regulatórios. Então, a gente tem o rol da ANS, né, que define a lista de consultas, exames, procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, os diversos modos de plano de saúde, e temos as resoluções normativas, que justamente regem e atualizam esse rol de procedimentos. Eu chamo a atenção em 2 artigos do rol da ANS, da RN 465, que é justamente o artigo 1º, que ele justamente fala que os procedimentos citados no rol são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, desde que solicitado pelo médico assistente ou cirurgião dentista. O artigo 8º, ele complementa justamente esse artigo 1º, que justamente ele entra no cobertura dos materiais e insumos necessários para a realização daquele procedimento, desde que contido em bula e que sejam necessários realmente à sua realização. Então, hoje nós temos basicamente 2 procedimentos principais, tem outros, mas são os 2 principais procedimentos realizados na cirurgia de glaucoma, que é o mais recente, que é a cirurgia antiglaucomatosa por via ocular, bem grande, com implante de assistente de drenagem por técnica minimamente invasiva. Ele é bem restrito na indicação, ele tem uma DUT que regula a DUT 149, que restringe aos pacientes com glaucoma leve e moderado, e ele é bem explícito no título, que ele fala do implante do stent. E temos também a cirurgia filtrante antiglaucomatosa, com ou sem implante, certo? Ela vai ter um OPME quando ela for com implante, lógico. A trabeculectomia ela se inclui aqui na cirurgia antiglaucomatosa fistulizante sem implante. E ela tem também associado a utilização dos implantes em alguns casos. Esse procedimento, é importante destacar, ele não limita, ele não é tão descritivo quanto a cirurgia minimamente invasiva por via angular, com stent, etc., pois ele não limita, ele não define, por exemplo, a via de acesso, se essa via é ab interno ou ab externo, se vai abrir a conjuntiva ou não. Ele não delimita que dispositivo você vai utilizar na cirurgia. Hoje a gente tem diversos dispositivos hoje para implantes de drenagem. Você tem os AMED, Barvel, Suzana, está chegando outros, com o Preseflow. Então, o Zen ele está indicado em bula justamente para aqueles pacientes que falharam no uso do tratamento, no transcorrer do tratamento. Ele se encaixa tanto pela via minimamente invasiva, por ele ser um procedimento minimamente invasivo por via angular, ele é inserido por ab interno, mas ele pode também, talvez, ser encaixado nesse procedimento de cirurgia antiglaucomatosa com implante de drenagem. Ele segue o mesmo padrão de funcionamento, ele é implantado sob a conjuntiva, ele é um procedimento fistulizante que vai criar uma fístula entre a câmara anterior e o espaço subconjuntival, semelhante aos outros implantes de drenagem utilizados nesse tipo de cirurgia. Mas aí a gente chega num ponto que começa a se questionar. Como a gente vai alocar os recursos para melhorar essa questão de saúde? A gente hoje pode ter como melhorar, aumentar os recursos em saúde, simplesmente injetando mais dinheiro no sistema. Se a gente injeta mais dinheiro no sistema, a gente vai rodar no mesmo ciclo que nós estamos rodando. Então, a gente vai continuar com pacientes usando colírio, vai continuar com pacientes fazendo trabeculectomia, vai continuar com pacientes sem usar colírio e pacientes continuando ficando cegos. Então, a gente vai só simplesmente rodar a roda de maneira mais rápida. Então, talvez o foco seja implementar novas tecnologias, com resultados e soluções inovadoras, de uma maneira a tentar quebrar esse ciclo vicioso. Não que vai se acertar, a gente tem certeza, as tecnologias aparecem, surgem, nós tentamos implantar, e com o passar do tempo, com a experiência, vê-se que aquela tecnologia ela realmente não vingou, não foi aquilo que a gente objetivava. Mas se tentou, de alguma maneira, quebrar esse ciclo vicioso e esse ciclo que a gente vê que não está funcionando. Então, na análise da viabilidade, é importantíssimo a gente ter ideia da análise do impacto do orçamentário sobre esse procedimento. Não adianta a gente tentar colocar um procedimento que vai fornecer benefícios, mas com custos muito altos que inviabilizam o sistema. Também não é saudável que a gente só pense no lado econômico e tenha limitações nesse orçamento.
Talvez o que a gente precise é justamente de uma questão intermediária, que ofereça um melhor impacto financeiro em comparação com o tratamento padrão. Talvez o impacto financeiro que a gente vê muitas vezes é o impacto inicial, o primeiro impacto, que é o custo direto desse procedimento. Mas se lá na ponta ele evitar que o paciente vá perder a visão, que ele evite que o paciente vá ter internamento, que o paciente tenha necessidade de outros procedimentos mais agressivos, esse procedimento acaba sendo tecnicamente e economicamente viável. Então, tentando analisar o impacto financeiro do Zen no sistema de saúde, foi estudado o impacto desse implante do Zen no sistema de saúde espanhol. E ele mostrou realmente que houve uma redução no custo geral do paciente por um glaucoma depois do impacto do Zen, comparado com as outras alternativas de pacientes cirúrgicos. Ele não está comparando diretamente com aquele paciente inicial com colírio, que é a maioria, mas aqueles pacientes que necessitaram de procedimento cirúrgico, aqueles pacientes que progrediram com a doença com o passar do tempo. E ele demonstrou justamente isso, que esse impacto financeiro ele não se dá agudo, não é um impacto inicial. Você tem um impacto, ele colocou aqui como 0, o custo basal que ele já tem com esses pacientes. Quando colocou para cima, são os custos adicionais com o Zen, e para baixo os custos que ele economizou depois de incorporar o Zen. Então ele tem um custo inicial real, realmente, você tem um custo daquele dispositivo que você vai acrescentar na cirurgia, mas aquele dispositivo leva a uma economia, tanto de visitas médicas no pós-operatório, uso de medicamentos, reintervenções, novos procedimentos cirúrgicos para tratar a complicação. Então, tudo isso influencia no cálculo geral, tanto a curto quanto a longo prazo. Então, essa definição de incorporação de uma nova tecnologia, ela não pode ser aleatória, ela não pode ser simplesmente apareceu e chegou lá um negócio que é bonito e a gente vai colocar lá na frente. Ela precisa ser baseada em diretrizes de utilização. As DUTs são importantes justamente nesse critério. E a partir disso aí você vai gerar checklist, objetivos, como você tem o campo visual, você tem uma classificação objetiva do estágio do glaucoma, para que você possa definir qual a indicação realmente mais precisa daquele procedimento. A comunicação entre a operadora e os usuários, faltou a palavra. O hospital, ele é fundamental. Essa parceria entre os dois é essencial para que esse sistema evolua. Evoluindo assim também para uma melhora da qualidade de vida. A auditoria médica ela não deve ser restrita como uma barreira, mas uma ferramenta de melhorar a qualidade e a sustentabilidade do sistema. Então, a gente tem que juntar as duas coisas. A gente não pode ver somente o lado econômico e não pode ser só uma barreira. Mas ela tem que trabalhar sempre para melhorar a qualidade do sistema de saúde. Então, resumindo um pouco mais novamente sobre o Zen, é uma alternativa no tratamento de pacientes de nível moderado, chegando a avançado. Ela, comparativamente com a trabeculectomia, ela tem um mecanismo de ação que mantém uma pressão intraocular sustentada, baixa, semelhante à trabeculectomia, mas com baixas taxas de complicação, menos invasivo, menos complicações, menos reintervenções no pós-operatório. Muito obrigado. Pode sentar. Pode vir para cá? Vai ficar em pé? Estava esperando responder lá. Não, vai ficar aqui. Cadê o microfone? Tem aí? Não? Você sentou em cima? Não. Tem pergunta. Então ele responde com o meu microfone. Pode perguntar. A pergunta que não quer calar. Está no rol? É cobertura obrigatória? Não é, né, doutor? Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. Boa tarde, Jason, boa tarde. Eu sou a Aline, sou enfermeira auditora, faço parte da coordenação da prova de título da ABEA e eu estou na direção administrativa de um grupo de clínicas oftalmológicas no interior de São Paulo. Nós conhecemos esse produto, né, esse gel, e a nossa dificuldade é exatamente essa. Nós não conseguimos utilizar em nenhum paciente ainda na clínica, exatamente por conta do custo elevado e a dificuldade de mostrar para a operadora de saúde os benefícios que ele traz.
né? Qual que seria a estratégia para a gente conseguir ter efetivamente a utilização desse produto na saúde suplementar? Qual é a empresa? Do gel? Qual é a empresa? ABV. Cadê os abiveiros? Agora, sim. Me aguarde. Hoje, o Zen está incluso, sim, no rol, no procedimento da cirurgia minimamente invasiva por via angular. E, apesar de não ser citado, a ANS já reconheceu que ele está incluído nesse procedimento, no minimamente invasivo. Então vamos... Explica. Na DUT 149. Então, vamos lá. Faz de conta que eu não entendo nada. Faz de conta. Eu quero saber se tem TUS para o procedimento e ele é encarado como o quê? Um material a ser usado na cirurgia, é isso, Aline? Exatamente. Faz de conta que eu não sei nada. É isso? Isso. Então, eu posso autorizar a cirurgia, mas eu não sou obrigada a usar o material, é isso? Ele entra como OPME. Então, eu não estou errada. Eu autorizo a cirurgia, mas eu não sou obrigada a autorizar o material. As operadoras não estão autorizando o material. Isso. Elas não estão incorrendo... Eu quero que você me explica. Ok. Elas não estão incorrendo em falha regulatória. Não, a grande questão, qual que é a nossa dificuldade ali? Você Eu sabe estou entendendo onde você quer chegar. Aline, você sabe onde eu quero chegar. Exatamente. Mas, assim, qual que é a grande questão, né? Principalmente no interior de São Paulo? Com as clínicas, né, que fazem as cirurgias de forma ambulatorial, a maioria das negociações é por pacote cirúrgico. Né? Então, com todos os itens já inclusos, inclusive o APME. Né? E aí, o valor que é pago pelo pacote cirúrgico não cobre nem metade do custo só do implante. Né? Então, fica totalmente assim, inviável. Na experiência que nós tivemos lá na Unimed... Nathaniel, a gente vai estressar só um pouquinho isso de propósito. Não, se preocupe, não. Tranquilo. A experiência que nós temos lá na Unimed Recife, nós chamamos junto a Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco, junto com a operadora, para intermediar essa negociação dos pacotes, justamente para poder chegar num meio termo que fosse saudável para a operadora, mas que também fosse saudável para as clínicas. Já faz algum tempo que a gente realiza já lá a cirurgia minimamente invasiva, seja o uso dos stents, ou seja, hoje, atualmente, com o uso do Zen. Hoje a gente já faz o uso do Zen lá através da Unimed Recife. Ele é de cobertura obrigatória. Você não tem como realizar uma cirurgia via angular minimamente invasiva sem ter o OPME, sem ter o material. Então, essa cirurgia não tem como ser realizada. Então, a partir do momento que você solicitou esse procedimento, de alguma maneira vai ter que ser viabilizado isso. Ok, então, vamos lá. Você solicita o procedimento, tem um OPME. Beleza. Não necessariamente esse. Isso. É isso que eu... veja, eu estou estressando. É que é minimamente invasiva. Minimamente invasiva é esse. Exato. Só tem eles dois. Só tem dois. Só. Um stent e esse. E o Zen. E como é que a gente faz para usar isso? Essa é a questão. Aí, justamente, eu acho que é mais a negociação dos pacotes. Olá, eu estou vendo. Os dois? Então, é um par de dois? Os dois vasos? A dupla. Então, essa negociação dos pacotes, junto às clínicas, eu acho que aí é onde está Então, você percebe? Veja, Aline, você tocou no ponto que é o que a gente... A OPME é isso. É negociação, gente. Porque o procedimento está coberto. Eu fiz a introdução do assunto porque a gente sabe o quanto é importante a visão. Eu te fiz a introdução, eu joguei a bola. Né? Não sei se fez a escada. Esporte, fez náutico, a escada. Você decide aí qual é teu time, mas te botei a bola na área, porque é importante isso com relação à visão. Nós estamos falando de paciente idoso, e muitas vezes não só de paciente idoso, mas nós temos que decidir o OPME. E aí eu tenho que saber quais são os melhores desfechos. O melhor desfecho é com esse OPME ou com a OPME que eu já estou utilizando? Isso tem que ficar esclarecido. Porque o Roberto Viana falou uma coisa que vocês devem lembrar. Uma coisa é novidade, outra coisa é inovação.
Entendeu? Então, assim, o que é trazido muda o desfecho de uma maneira absoluta? Eu consigo comprovar isso? Eu consigo realmente demonstrar que a jornada do paciente melhora a ponto dele não ter tantos problemas, não ter tantos retornos, Eu não vou repetir tudo que você... Eu estou no celular, eu estou trabalhando, viu, gente? Né? Vocês pensam que eu estou brincando de WhatsApp? Não, estou trabalhando um monte aqui. Que nem diz o pessoal derrubando ficha. Né? O Mauro que fala, vai derrubar a ficha quando a gente tem... Né? Então, a forma, né? Você precisa entender se isso efetivamente melhora para o paciente. Exato. Aí entra preço. E aí vai entrar o que eu falo faz tempo, que é pegar a indústria e sentar para negociar. A indústria tem margem. E se a indústria não tem, o distribuidor tem. A cadeia de distribuição, cada um leva uma porcentagem, gente. Não esqueçam. E outra pimenta, já que, né, virei Maria Pimenteira, outra coisa, muitas vezes o material ele é dado ou ele é vendido para a clínica de oftalmologia. Desculpem, doutor, agora vai no seu pessoal. É vendido para a clínica de oftalmologia num preço muito bom, numa negociação, às vezes, que a própria indústria faz com o colega, mas o colega vai passar com o preço cheio, porque ele quer a famosa margem de contribuição do produto dentro do procedimento. Não está errado, não estou falando em erro, mas a gente... Precisa sentar na mesa e conversar. Vai ter que sentar à mesa, negociar, conversar, vamos, né? E tem o grande sido intermediador feito... lá em Recife é justamente da Sociedade de Oftalmologia, que meio que emplaca isso aí junto com a gente. Então, tá vendo? Ela consegue ser esse escudo da operadora com relação aos cooperados. Então, ela consegue intermediar bem isso aí. Então, a gente tem pacotes, por exemplo, que são... O pacote geral ele é inferior ao código simples só do OPME. Então, a gente consegue, ele sabe quem é real. A sociedade, eles sabem qual é o preço real, realmente. E aí, com isso, você consegue negociar esses pacotes para que seja realmente tangível e seja possível a realização do procedimento. Mas tem sido feito, não estou falando nem preço de tabela, tá? Tem sido feito algum trabalho junto às operadoras de saúde para mostrar esse produto e para tentar inserir esse produto no mercado? Em relação ao que tu fala especificamente, o trabalho voltado a quem? As operadoras de saúde, sim. isso. Olha, sim. O povo lá está fazendo assim. Isso é papel da indústria. Ele ali, tem né? que estar o tempo todo É o assim, chamado justamente. awareness. Né? O povo que gosta de palavra em inglês chama awareness, que é dar conhecimento do produto. Você gosta quando eu falo assim, né? Que é dar conhecimento do produto para as operadoras entenderem como funciona. Pode responder. Sim. Ela bom é da dia indústria. ainda. Eu sou da indústria, meu nome é Raquel, eu sou gerente de acesso estratégico lá da ABV. E sim, a gente tem um trabalho, inclusive quem faz é o Helder, que está ali, que ele é também nosso gerente, só que na parte de campo, junto às operadoras, justamente para mostrar o valor do produto e como que ele agrega. Porque assim, uma coisa que o Dr. Natanael falou bastante que é importante é uma inovação, ela traz um valor tanto para o paciente, tanto, né, para a saúde no geral. Só que assim, a gente precisa saber qual é exatamente o perfil de paciente que vai se beneficiar. Para quê? Porque aí sim ele torna todo o sistema sustentável. Então, ele tem a indicação bastante específica para aquela população e aí sim é sustentável para todo mundo, tanto para o paciente, tanto para a operadora. Só que quando a gente traz uma nova tecnologia com um valor... Sim. Escuta, eu sei que está todo mundo com fome, né? Mas vamos ouvir ela só mais um pouquinho. A gente precisa, sim, mostrar esse valor. Então, ele é um trabalho que necessita de bastante energia e bastante foco, mas que ele
demora um tempo para que as operadoras entendam isso e como posicionar nos códigos. Porque, assim, quando a gente fala de OPME, ele é por cobertura, até pela regulamentação, ele é por cobertura obrigatória. Mas, assim, aí, quando você já tem um outro dispositivo que já está ali, tem aquela discussão. Então, por exemplo, no Código 172, Põe o quando a microfone gente mais fala de assistente, ele já está lá, mas são indicações completamente diferentes, são pacientes com perfis diferentes. E aí tem toda essa parte de pacote, também de negociação, que é uma coisa muito importante, mas de estar alinhado entre prestador e operadora também. Mas, sim, esse trabalho vem sendo feito. É o papel da indústria. Eles, agora, eu, assim, fina ao meu estilo, eles que se virem. Eles têm que trazer informação. A awareness é deles. Eles têm que dar a informação de que o produto é bom, que pode ser usado, e negociação, e ajudar nas negociações. Porque muitas vezes, você tem um bom produto, mas você precisa ter uma... Obrigada, colega. Obrigada. E você tem que ter uma viabilidade econômica. Eu tenho uma pergunta aqui. A comida está sendo servida, é para comer aqui. A Helena disse que vai trancar as portas. Não pode sair nem para fazer xixi. Boa tarde. Eu sou médica auditora da Unimed Teresina e eu tenho algumas dúvidas com relação ao SHEM. Sempre são necessários 2 stents no mesmo momento, implantados na mesma hora? O Zen, ele é somente um dispositivo, ele não tem dois. Não tem dois? Não, é só um dispositivo que é implantado naquele momento. Certo. Como a gente não tem DUT específica para qual procedimento seria beneficiado. E como eu já vi um médico falar, oftalmologista, para mim, que todo mundo que usa um colírio caro, ele vai colocar um stent. E o paciente vai ficar muito feliz porque não vai gastar mais o dinheiro do colírio. Então, no seu estado, tem um protocolo ou uma diretriz formatada por vocês ou com a sociedade de vocês para quais casos ele seria indicado? A DUT do assistente, no caso, ele é muito liberal, digamos assim, né? Ele deixa muito aberto a indicação do procedimento. Lá, o que é que nós fizemos? Nós temos indicado, temos os pacientes que estão enquadrados na DUT, nós autorizamos o procedimento, e está em negociação, justamente junto com a sociedade, a determinação de estágios de doença, não seguindo especificamente, mas aqueles pacientes que estão na DUT, que iriam ser tratados talvez com stent, ou aqueles que talvez essa indicação fosse do Zen, para que de alguma maneira você consiga nortear, não ficar nessa indicação. Usou um colírio, é indicado fazer o stent. Não existe solução milagrosa. O stent não funciona para todo mundo, esse Zen não funciona para todo mundo, o colírio não funciona para todo mundo. O glaucoma ele tem que ser individualizado. Um tratamento desse ele não vem substituir o outro, ele vem simplesmente agregar ao arsenal. Então, a gente está em negociação justamente com a SOP. Após a negociação dos pacotes, agora a gente está em negociação justamente da indicação. O stent ele tem um stent Infinity, agora que vem 3. E daqui a pouco vão lançar 4 e por aí vai. E aí sempre chega essa dúvida. Então, a gente tem que limitar. Hoje a gente tem, na área de retina, tem bem orientado essa indicação, por exemplo, dos anti-VEGFs, de você ter aquela migração de Vabismo, de Eylea 8 mg, etc. E tal. Você consegue, a gente conseguiu, através da sociedade, regular aquilo ali, não vai um samba do crioulo doido que cada um indica o que quer, ele tem que seguir uma lógica, mesmo indo além do que está da DUT, ele tem que seguir uma lógica de evolução do tratamento, e é isso que a gente quer tem tentado alcançar nesses dispositivos do glaucoma, certo? Mas, respondendo a tua pergunta, assim, não existe essa história de que o paciente usou um colírio, tem indicação do assistente, isso de jeito nenhum. É muito ampla, né? A DUT ela é muito liberal, ela ficou nada, muito aberta, sem dúvida. E quanto tempo você tem seguindo um paciente com o stent com a pressão mantida, controlada? Em experiência pessoal? Ou de estudo. Não, estudo a gente consegue isso aí, paciente já tem do assistente, você tem pacientes com mais de 10 anos já de uso. O do Zen eu apresentei um estudo com 6 anos de acompanhamento, né?
E uso pessoal, o Zen, ele chegou tem pouco tempo aqui no Brasil. Eu tenho um paciente, talvez, com 6, 8 meses de implante, que vem se mantendo adequado, com um acompanhamento adequado. Mas, assim, o glaucoma, ele é um contínuo. A gente nunca vai parar em algum momento. Esses pacientes, com o passar do tempo, mesmo com a cirurgia, podem, em algum momento, necessitar de outras intervenções, necessitar de um retorno no colírio. É difícil você determinar precisamente que paciente vai ter precisar de novas intervenções com o passar do tempo. Ok, obrigada. Helena, tu quer falar? Helena quer falar. Palavra do presidente. Não dá certo, deu. O produto tem que ser para o paciente certo na hora certa, porque nem a indústria quer queimar o produto dele, entendeu? Agora, o que é que vocês têm que fazer? As novas tecnologias sempre vão acontecer. Eu sou prova viva que estou viva há 17 anos por causa de uma radioterapia intraoperatória de um câncer de mama. Então, o que é que tem que fazer? Negociar. Você tem sua clínica, tem pacotes? O seu médico pediu isso? Chama a indústria e vamos negociar. E aí é isso que tem que acontecer. Agora, para o paciente certo, na hora certa. Está na época do colírio? Vai tomar o seu colírio. Agora vai operar. Vai operar. Chama a indústria e vai negociar. Tem um produto, tem dois, tem três. Um dia desse eu botei 7 fornecedores dentro de uma sala para negociar. Aí um olhou para mim, era risotomia. Ah, mas o meu kit tem isso, tem 2 agulhas, tem 3, é importado, é nacionalizado. Não quero saber. Ai, doutora, mas quem vai pagar a gordura? Isso aqui não é churrasco, meu filho. Isso aqui é uma negociação de OPME, de um produto que vai dentro do paciente. Então, é isso. E outra coisa, eu nunca na minha vida troquei marca, hospital, nem médico de paciente. Porque se acontece alguma coisa, quem vai levar é você. Ou o auditor, ou a operadora, ou o hospital. Então, se o médico quer essa válvula, eu vou chamar aquele fabricante. Eu sempre tentei. Tem que dar 3 pedidos, não pode dar a marca. Mas se você quer ser uma operadora correta, você chama seu médico e diz, doutor, eu vou tentar. O médico já barateou um OPME para mim, para poder ser usado o dele. Então, é isso que eu acho. Você acha a mesma coisa, Gold, ou não? Sim. Então, ótimo. Falou isso. Quem que quer tá perguntar mais sobre a palestra do doutor? Avisa o menino lá que a chairwoman almoça também, viu? Eu vou avisar, porque o seu é diferente. Olha, ninguém sai da sala, tá? Nem para ir ao toalete agora. Eu falei esqueci de avisar que não tinha toalete na hora do almoço. Mas, olha, é isso aí. Ela tem uma clínica 14 clínicas lá no interior de Campinas, que era 4? É 4? Tira um. Não, mas ela tem as melhores clínicas lá. Ela gerencia, ela foi quase 13 anos do Vera Cruz. E ela... 20? 20 anos. Tá, então ela é ótima, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é que vocês negociem, não troquem material. Eu pedi esse estente, eu quero... Doutor, bora chegar aqui. Fornecedor, ele quer... O fornecedor não gastou sola de sapato para visitar aquele médico, para ele usar aquele material? Então, ele agora vai negociar um preço para poder aquele médico usar o material que ele... A Viviane anotou o recado? Ralou, então agora vai ter que rezar. Então, é isso. Agora, esse lanche está brindado para vocês pela palestra da doutora... Ai, não posso falar, não. Que? Decide. Foi bom para você? Como foi bom para nós? Com certeza. Sempre é bom discutir, conversar sobre experiências, né? Muito bom, eu agradeço, Natália. Obrigado. Vamos, meninas. Well, I guess you remember now.